A partir de agora, acompanhe nossa cobertura do julgamento dos recursos do ex-presidente Lula. Manifestantes pró e contra Lula ocupam várias cidades no Brasil e processo contra o petista vira assunto na mídia internacional. Estes os destaques do RB Notícias de hoje, que está começando. Boa noite. Boa noite. Aconteceu hoje, como todos puderam acompanhar, através da ampla cobertura do rádio, da televisão, dos jornais, revistas, principalmente da internet, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na sua capital Porto Alegre, o julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de um recurso apresentado pelo ex-presidente Lula, tentando desfigurar a sentença que o condenou a 9 anos pelo juiz Sérgio Moro na cidade de Curitiba, outra capital do Sul. Os senhores vão ver no decorrer dos acontecimentos que aconteceu com o presidente Lula o que as pessoas chamam o inferno do advogado. Ou seja, o advogado tem um cliente. O cliente foi condenado a 10 anos de cadeia. O advogado recorre ao tribunal. Ele é inocente, eu quero zerar. Aí o tribunal devolve, em vez de 10, 15. Foi o que aconteceu em Porto Alegre. Os senhores juízes, os 3 desembargadores federais, decidiram para uma pena de 12 anos ao ex-presidente Lula, que, na primeira instância, tinha sido condenado a 9 anos. Boa noite, Camila. Boa noite, Ney. Boa noite a todos que acompanham o RB Notícias. E uma das principais manchetes, Camila, hoje no Brasil e no mundo é o julgamento do recurso impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no que diz respeito ao processo que ele enfrenta na Lava Jato com relação ao triplex. A gente preparou, Camila, uma matéria para ilustrar melhor isso. Uma trajetória importante do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sendo traçada nesta quarta-feira. O ex-presidente contesta no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, a condenação de 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro impostas pelo juiz Sérgio Moro. O relator do processo, o desembargador João Pedro Gebran, defendeu a manutenção dessa sentença com um aumento de pena para o ex-presidente. O desembargador Gebran votou para aumentar a pena do ex-presidente para 12 anos e 1 mês de reclusão. Moro havia fixado a punição em 9 anos e 6 meses. A pena do petista para Gebran deve se dividir em 2 crimes: corrupção passiva, por 8 anos e 4 meses, e lavagem de dinheiro, 3 anos e 9 meses. Essa, Camila, foi a matéria que preparamos para ilustrar melhor todo o processo que o ex-presidente enfrenta no TRF4. Bom, não cabe mais recursos, de acordo com os desembargadores, inclusive o Paulo Gebran, ele afirma que a pena deve ser aumentada e justamente ele diz que o juiz Sérgio Moro acertou quando aplicou a pena de condenação ao ex-presidente. Bom, voltamos agora com vocês nos estúdios, Camila. Obrigada, Jonas. Ney, como que fica agora então o caso do ex-presidente Lula, já que ele foi condenado por unanimidade a 12 anos e 1 mês de prisão? Camila, o negócio é o seguinte. Os adeptos do presidente Lula, que estavam defendendo o presidente Lula, estavam torcendo. Eles sabiam que não tinha como ser absolvido, mas estavam torcendo para que pelo menos tivessem um voto. 2 desembargadores votavam de uma forma e um desembargador votava de outra forma. Por quê? Por que isso, Camila? Porque se o tribunal tivesse condenado por 2 votos a 1, era permitido aos advogados entrar com embargos infringentes. Esses embargos infringentes seriam levados para um tribunal que, ao invés de 3, teria 8 desembargadores. E podia alterar o que foi decidido lá. Muito bem, mas isso não aconteceu. 3-0. 3-0 significa o quê? Que o único recurso a ser feito é o recurso dos embargos declaratórios. O que é embargo declaratório? Embargo declaratório é aquele em que a pessoa diz assim, olha, eu queria saber um pouco de obscuridade daquilo que o senhor falou, porque eu acho que houve uma contradição no que o senhor disse.
E aí o tribunal diz sim ou diz não, mas isso é parte formal da questão. Só que aí tem um problema. Esse embargo pode ser feito várias vezes, até que o tribunal se aborreça, porque está ganhando tempo, e manda parar com a festa. O que eu quero dizer é o seguinte, a hora que o embargo declaratório se encerrar, e não tem motivo para ele não se encerrar, e não tem motivo para ele não correr, porque tem tribunal que tem 5 dias, mas tem tribunal que é 48 horas. E o tribunal decide isso na segunda-feira que vem. Não tem negócio. Porque é coisa formal, é lantejoura do processo. Por que isso é importante? É importante pelo seguinte. Agora tem outra coisa que eles vão fazer que eu vou dizer aqui. Eles vão entrar com recurso no Superior Tribunal de Justiça. Pode entrar até com habeas corpus. E vão entrar também no Supremo Tribunal Federal. Só que aí tem um problema, Camila. Eles só podem entrar com recurso sobre lei. Eles podem entrar com recurso dizendo, olha, porque a aplicação da lei penal, no nosso ver, não foi correta, por isso... Se for para discutir se o presidente Lula está metido no rolo ou não está, se ele está condenado, isso já está encerrado. Essa decisão já foi tomada. O tribunal disse que o presidente Lula participou de uma atividade empresarial que teve benefício, portanto, recebeu de maneira passiva uma corrupção da OAS e que tentou fazer uma lavagem de dinheiro escondendo isso da população. Isso, mas nunca discutir o que foi decidido lá. A discussão sobre se o presidente Lula é inocente ou culpado, ela está encerrada. Bacana, Ney. Agora, vale a pena dizer aqui que, segundo os embargadores, só vai acontecer isso depois que esgotar todos os recursos, né? O caso da condenação. O que acontece agora... Todos os recursos que ele está falando é o recurso dos embargos declaratórios. É isso que eu falei. Explicar. Então, e agora como que fica a questão das eleições de 2018? O presidente Lula pode se reeleger ou ainda não pode se reeleger? Olha aqui. De acordo com a lei, Camila, ele já está em curso na ficha limpa. Diz a lei, uma pessoa que é condenada em primeira instância e depois em segunda instância entra na lei da ficha limpa, torna-se inelegível. Quer dizer que não pode ser eleito para cargo algum. Mas aí é uma saída que eles podem utilizar. Existe um período na lei eleitoral, Camila, de inscrição de candidatura, que começa, parece que no mês de julho. É um período que o Tribunal Superior Eleitoral estabelece, onde você, eu, o Ricardo, qualquer pessoa, pode se candidatar, se inscrever como candidato na próxima eleição. É bem provável que o presidente Lula possa fazer uso desse exercício, né? Porque a lei da ficha limpa, Camila, ela pega assim, crime. Fulano cometeu um crime, lei da ficha limpa. Fulano cometeu um crime de responsabilidade fiscal, lei da ficha limpa. Fulano cometeu um crime eleitoral, lei da ficha limpa. Então, não tem como ficar. A situação do presidente Lula, Camila, ficou extremamente difícil e no andar da carruagem, mais cedo ou mais tarde, se nada acontecer, ele vai terminar preso. Vamos aguardar, então, o recurso do presidente, mas ainda hoje, olha o que aconteceu. Manifestações pró e contra Lula tomaram várias cidades pelo Brasil. A cidade de São Paulo foi palco de greves de ambos os lados. O julgamento do Lula chegou, um momento tão esperado aí no Brasil. Lá em Porto Alegre, pela manhã, um grupo de manifestantes se reuniu em favor do ex-presidente. Já por volta das 6 horas da tarde, outras pessoas, um grupo de pessoas se reuniram contra. E aqui na Avenida Paulista, o movimento Brasil Livre pede por justiça. Então, acho que a mensagem que fica e que a gente quer perpetuar e perpetua nos últimos 7 anos e meio que a gente existe é: vota consciente, 2018 é um ano de eleição, não vote nessas mesmas pessoas. Aécio Neves, os partidos, né, PSDB, PMDB, PT, esses partidos que comprovadamente participam do toma lá da cá, têm que estar fora da política. Eles têm que ser execrados da política.
Lá em Porto Alegre, a Brigada Militar abordou uma embarcação nas águas no Rio Guaíba. O barco estava nos perímetros delimitados pelas autoridades para o acompanhamento de movimentos sociais que defendem o ex-presidente. Dentro do barco foi inflado um boneco anti-Lula por manifestantes que pedem a prisão do ex-presidente. Segundo a Brigada Militar, o barco estava com a documentação em dia, mas mesmo assim foi retirado do local e o boneco inflável removido. A área foi isolada pelo governo do estado. No período da tarde, manifestantes contra o Lula preparavam outro movimento em torno das ruas na área desbloqueada do Tribunal Regional Federal 4. Pela nossa libertação, para maior segurança, pelo fim do narcotráfico, pressa e intervenção militar. Na capital de São Paulo, o Movimento Brasil Livre se reuniu na Avenida Paulista. Então, acho que a mensagem que fica e que a gente quer perpetuar e perpetua nos últimos 7 anos e meio que a gente existe é: vota consciente. 2018 é um ano de eleição. Não vote nessas mesmas pessoas. Aécio Neves, os partidos, né, PSDB, PMDB, PT, esses partidos que comprovadamente participam do toma lá da cá, têm que estar fora da política. Eles têm que ser execrados da política. A gente começou, então a gente reverteu já o voto secreto parlamentar, nós revertemos a questão da ficha limpa, quer dizer, tinha pessoas que eram condenadas até a segunda instância e conseguiam participar de uma eleição. Hoje não. A prisão em segunda instância é uma grande evolução. A delação premiada, a lei de delação premiada, que também foi uma conquista das ruas, apoiando a legislação, também é uma coisa interessante. Então tudo isso, eu acho que as pessoas têm que ter essa visão de que é a população conseguindo o que a gente queria. E principalmente o impeachment. O impeachment só aconteceu por causa das ruas. Se não teria acontecido, ela estaria aí ainda. A Petrobras estaria sendo dilapidada ainda. As estatais todas, enfim, sendo presididas por pessoas que são envolvidas em esquemas de corrupção. E não que o Temer seja santo, mas ele vai sair em 2018 e isso já fica um recado para os próximos que vão entrar. Outras capitais também se manifestaram. Em João Pessoa, um manifestante foi atingido por bala de borracha durante o ato a favor de Lula. Lá em Teresina, no Piauí, e Natal, no Rio Grande do Norte, também se manifestaram. E já em Brasília, teve manifestantes defendendo a absolvição do ex-presidente. Então, assim, esse ano principalmente é votar direito e fazer questão que o nosso voto seja impresso. Você confere a seguir: as principais jornais do mundo destacam o julgamento de Lula. E ainda a PT ignora processo contra ex-presidente e finaliza a carta em comemoração aos 37 anos do partido. Nós voltamos em instantes com mais informações para você.